O ano era 27 do Cristo. Galileia pairava sobre as ruas de Nazaré, uma vila de casas de barro e vida simples. No coração dessa comunidade vivia Jesus, um jovem carpinteiro de olhos profundos que carregavam a melancolia do mundo e a promessa de um futuro diferente. Sua mãe, Maria, uma mulher de fé inabalável, observava-o com um misto de amor e apreensão, pressentindo o caminho singular que seu filho trilharia. Em contraste com a serenidade de Nazaré, Jerusalém pulsava com a tensão política e religiosa. Os líderes do templo, com suas vestes pomposas e leis inflexíveis, mantinham o povo sob um jugo de tradições e rituais. Caifás, o sumo sacerdote, um homem de ambição e poder, via com desconfiança qualquer ameaça à sua autoridade, e o crescente burburinho sobre um possível Messias o deixava inquieto. A chegada de João Batista ao Rio Jordão, pregando o arrependimento e batizando os pecadores, adicionou uma nova camada de complexidade àquele cenário. Sua mensagem radical e sua crescente popularidade ecoavam como um trovão, atraindo tanto os sedentos por esperança quanto os temerosos da mudança. Era um tempo de expectativas e tensões, onde o destino de uma nação estava prestes a ser decidido. Jesus, sentindo um chamado que o consumia, sabia que seu caminho o levaria além da carpintaria de Nazaré. Ele se preparava para confrontar as injustiças e a hipocrisia de seu tempo, mas a jornada à sua frente era incerta, repleta de desafios e sacrifícios. O conflito entre o amor e a lei, entre a fé e o poder, estava prestes a eclodir, e o mundo nunca mais seria o mesmo. A Galileia, uma região de colinas verdejantes e campos férteis, contrastava com a aridez do deserto da Judéia. Em meio a essa paisagem, Nazaré era uma pequena vila onde a vida seguia um ritmo lento, marcado pelo trabalho árduo e pela fé em Deus. Jesus, o filho de Maria e José, cresceu nesse ambiente, aprendendo a carpintaria com seu pai e absorvendo as tradições e os ensinamentos de sua cultura. Sua mente, porém, era inquieta, questionando as injustiças e buscando uma compreensão mais profunda da vontade divina. Em Jerusalém, o poder residia no templo, um centro de rituais e leis, onde Caifás, o sumo sacerdote, exercia sua autoridade com mão de ferro. Sua ambição e seu medo de perder o controle o cegavam para a verdade, e ele via em qualquer movimento de renovação uma ameaça ao seu poder. Sua relação com os fariseus e escribas era de aliança, baseada em interesses comuns e na manutenção do status quo. João Batista, um profeta ascético que vivia no deserto, era uma voz dissonante naquele contexto. Sua mensagem de arrependimento e sua crítica à hipocrisia dos líderes religiosos atraíam multidões, mas também o tornavam um alvo da ira dos poderosos. Sua fé inabalável e sua coragem o impulsionavam a desafiar o sistema, preparando o caminho para a chegada de um Messias. A relação entre Jesus e Maria era de profundo amor e compreensão. Maria, conhecendo a natureza especial de seu filho, o apoiava em sua jornada, mas também temia o sofrimento que ele teria que enfrentar. José, um homem justo e silencioso, observava Jesus com admiração e preocupação, respeitando seu chamado e seu caminho. Esses laços familiares eram a base de sua humanidade, a força que o impulsionava a seguir sua missão. A pregação de Jesus ganhava força, seus milagres atraíam multidões e suas palavras desafiavam a lei. Caifás, temendo perder o controle, orquestrava acusações secretas, enquanto Judas, seduzido por promessas, começava a trilhar um caminho sombrio. Maria, em meio à crescente tensão, revelava a Jesus a profecia sobre seu destino, um fardo que ele carregava com amor e apreensão. A verdade sobre a identidade de Jesus se tornava um segredo perigoso, prestes a ser revelado com consequências imprevisíveis.
Jesus, impulsionado por seu chamado, inicia sua jornada, reunindo seus primeiros discípulos, pescadores, cobradores de impostos e outros homens simples, todos buscando um propósito maior. Seu objetivo é proclamar o reino de Deus, um reino de amor, justiça e paz, desafiando as estruturas de poder de seu tempo. O primeiro obstáculo surge na forma da incompreensão e da resistência dos líderes religiosos, que veem em sua mensagem uma ameaça à sua autoridade. A dinâmica entre os discípulos é marcada por suas diferentes personalidades e origens. Pedro, impulsivo e leal, é o primeiro a reconhecer a messianidade de Jesus, enquanto Judas, com suas ambições secretas, começa a se afastar do grupo. As relações entre eles são testadas por suas dúvidas e seus medos, mas o amor e a paciência de Jesus os mantêm unidos. Um dos subplots que se desenvolve é a história de Maria Madalena, uma mulher que encontra em Jesus a libertação de seus demônios e se torna uma de suas seguidoras mais devotas. Sua jornada de transformação pessoal se entrelaça com a missão de Jesus, adicionando uma camada de complexidade à narrativa. Outro subplot relevante é a crescente tensão entre os fariseus e os saduceus, que, apesar de suas diferenças teológicas, se unem em sua oposição a Jesus. Seus planos secretos e suas conspirações adicionam uma camada de perigo e intriga à história, prenunciando os desafios que Jesus e seus discípulos terão que enfrentar. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montado em um jumento, marca o ponto de inflexão na história. A multidão, aclamando-o como o Messias, agita a cidade e desafia abertamente a autoridade dos líderes religiosos. Esse evento quebra a rotina e a estabilidade, criando uma onda de esperança e expectativa, mas também de medo e ressentimento. A ação de Jesus é um desafio direto ao poder estabelecido, e a resposta de seus opositores não tarda. Caifás, sentindo-se ameaçado, reúne o Sinédrio, o conselho judaico, para planejar a eliminação de Jesus. Sua motivação é a preservação de seu poder e a manutenção do status quo. Ele vê em Jesus um perigo para a ordem religiosa e política e está disposto a usar todos os meios para silenciá-lo. A conspiração contra Jesus se intensifica e o perigo se torna iminente. Judas, movido por sua ganância e sua decepção com o rumo que os eventos tomam, começa a negociar secretamente com os líderes religiosos. Sua traição, impulsionada por suas próprias ambições e por sua falta de fé, se torna um fator determinante no desenrolar da história. O pacto de Judas com os inimigos de Jesus é o ponto de partida para a perseguição e o sofrimento que estão por vir. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém é o catalisador que desencadeia uma série de eventos que levarão ao seu julgamento, sua crucificação e sua ressurreição. A ação de Jesus, um ato de coragem e ousadia, altera o curso da história, colocando-o em rota de colisão com seus opositores e desafiando o mundo a se transformar. O conflito se intensifica e o destino de Jesus está selado. Após a entrada triunfal, a tensão em Jerusalém se intensifica. Jesus, agora mais do que nunca, é visto como uma ameaça pelos líderes religiosos. Caifás, determinado a silenciá-lo, intensifica sua conspiração, buscando aliados entre os fariseus e os saduceus, que veem em Jesus um perigo para suas tradições e seus privilégios. Novos personagens entram em cena, como Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia, um homem cético e pragmático, que se vê diante de um conflito que ele não entende e que pode trazer problemas para seu governo. Sua relação com os líderes religiosos é marcada por desconfiança e oportunismo. A lealdade dos discípulos é testada. Pedro, apesar de sua fé, começa a vacilar diante da crescente hostilidade.
Judas, consumido por sua ganância, se aproxima cada vez mais dos inimigos de Jesus, tramando sua traição. Os laços entre os discípulos são abalados pelas dúvidas e pelos medos, mas o amor e a paciência de Jesus os mantêm unidos. A mensagem de Jesus se espalha para além de Jerusalém, alcançando outras cidades e vilas da Judéia. Seus milagres e seus ensinamentos atraem multidões, mas também despertam a ira dos poderosos. A oposição a Jesus se torna cada vez mais organizada e implacável. Um novo subplot surge com a história de Nicodemos, um fariseu que se encontra secretamente com Jesus para aprender sobre o reino de Deus. Sua busca pela verdade o coloca em conflito com seus próprios pares e o obriga a questionar suas crenças. Sua jornada de transformação pessoal se entrelaça com a missão de Jesus. A última ceia, um momento de profunda emoção e significado, é um prenúncio dos eventos que estão por vir. Jesus compartilha o pão e o vinho com seus discípulos, instituindo a Eucaristia como um memorial de seu sacrifício. Ele sabe que sua hora está chegando e que ele será entregue nas mãos de seus inimigos. A traição de Judas se concretiza, levando à prisão de Jesus. A tensão entre os discípulos atinge o ápice, com Pedro negando conhecê-lo por 3 vezes, enquanto os demais fogem, tomados pelo medo. A solidão de Jesus se intensifica, expondo a fragilidade humana diante do sofrimento. Pilatos, pressionado pelas autoridades religiosas e pela multidão, se vê diante de um dilema: condenar um homem que ele considera inocente ou arriscar uma revolta. Sua hesitação e sua busca por uma solução política revelam sua falta de convicção e sua preocupação com a própria segurança. O subplot de Maria Madalena se aprofunda, com sua devoção e sua fé inabalável, contrastando com a descrença e o medo dos outros seguidores de Jesus. Sua presença constante ao lado de Jesus, mesmo em seus momentos de maior sofrimento, se torna um testemunho de amor e lealdade. A conspiração contra Jesus se torna mais elaborada, com falsas acusações e testemunhos fabricados. O julgamento se transforma em uma farsa, onde a justiça é substituída pela manipulação e pela crueldade. A inocência de Jesus é ignorada e sua condenação é selada. A angústia de Maria, a mãe de Jesus, cresce à medida que ela acompanha o sofrimento de seu filho. Sua dor é a dor de todas as mães que veem seus filhos sofrerem, uma dor que transcende o tempo e o espaço. Sua fé, porém, permanece inabalável, mesmo diante da tragédia iminente. A jornada de Nicodemos, o fariseu que busca a verdade, o leva a tomar uma decisão arriscada. Ele se opõe abertamente à condenação de Jesus, desafiando seus próprios pares e expondo sua própria vida ao perigo. Sua coragem é um sinal de esperança em meio à escuridão. A flagelação de Jesus, um ato de brutalidade e humilhação, marca um ponto de virada em sua jornada. Sua resistência ao sofrimento e seu amor incondicional pelos seus algozes revelam a profundidade de sua natureza divina e humana. A violência contra ele é um espelho da violência do mundo, mas sua resposta é um exemplo de perdão e compaixão. O caminho para o Calvário, a cruz que Jesus carrega em seus ombros, se torna um símbolo de seu sacrifício e de sua entrega. Sua dor física é acompanhada pela dor emocional da traição e do abandono, mas sua fé permanece inabalável. Sua jornada é um testemunho de amor e esperança em meio à escuridão. A crucificação de Jesus, um ato de injustiça e crueldade, marca o ápice de seu sofrimento. Suas últimas palavras na cruz, um pedido de perdão para seus algozes e uma promessa de vida eterna para um dos ladrões crucificados ao seu lado, são um testemunho de seu amor e de sua misericórdia. A reação dos discípulos à crucificação é de desespero e descrença. Sua fé é abalada e sua esperança parece ter chegado ao fim.
O silêncio da morte de Jesus é um eco da dor e da tristeza que eles sentem. O subplot de Maria Madalena atinge um novo patamar, com sua presença constante ao pé da cruz, demonstrando sua lealdade e sua devoção. Sua fé e seu amor se tornam um farol de esperança em meio à escuridão. A morte de Jesus, um evento de profunda tristeza e dor, se torna um prenúncio de sua ressurreição, o ponto de virada que transformará o mundo para sempre. O sacrifício de Jesus é o caminho para a redenção da humanidade. O sepultamento de Jesus, um ato de amor e respeito, marca um momento de silêncio e luto. Seu corpo é colocado em um túmulo novo, e seus amigos e familiares lamentam sua perda. O sepulcro se torna um símbolo da tristeza e da separação, mas também um prenúncio da esperança da ressurreição. Os discípulos, ainda abalados pela morte de Jesus, se reúnem em segredo, tomados pelo medo e pela incerteza. Sua fé é testada e sua esperança parece ter chegado ao fim. A ausência de Jesus cria um vazio em suas vidas e eles se questionam sobre o futuro. O subplot de Nicodemos se desenvolve com sua decisão de se unir a José de Arimateia para dar a Jesus um sepultamento digno. Sua ação corajosa é um sinal de que a mensagem de Jesus ainda vive nos corações de alguns, mesmo em meio à escuridão. Maria Madalena, movida por sua devoção e seu amor, visita o túmulo de Jesus na manhã do terceiro dia. Sua busca por seu mestre é um testemunho de sua fé e de sua esperança, que não se abalam mesmo diante da morte. A descoberta do túmulo vazio marca um ponto de virada na história. O mistério da ressurreição começa a se revelar e a esperança renasce nos corações dos discípulos. A ausência do corpo de Jesus é um sinal de que a morte não tem a última palavra. A aparição de Jesus ressuscitado a Maria Madalena é o primeiro sinal da vitória sobre a morte. Sua alegria e sua surpresa são um prenúncio da alegria e da esperança que se espalharão pelo mundo. A ressurreição de Jesus é o início de uma nova era. As aparições de Jesus ressuscitado aos seus discípulos transformam o medo em esperança e a dúvida em fé. Ele os encoraja, os conforta e os envia a pregar o Evangelho a todas as nações. Sua presença é um sinal de que a morte não é o fim, mas o começo de uma nova vida. A incredulidade de Tomé, um dos discípulos, é um reflexo da luta da humanidade para aceitar o mistério da ressurreição. Sua dúvida é um obstáculo a ser superado e sua fé, ao ver as feridas de Jesus, se torna um testemunho da verdade da ressurreição. O subplot de Pedro se desenvolve com sua reconciliação com Jesus após sua negação. Seu arrependimento e seu amor são um exemplo de perdão e transformação. Sua jornada de redenção o prepara para se tornar o líder da igreja. Os líderes religiosos, ao descobrirem o túmulo vazio e as aparições de Jesus, se sentem ameaçados e tentam desacreditar a ressurreição. Sua oposição se torna mais desesperada e implacável, mas sua luta é vã diante da verdade que se espalha pelo mundo. A ascensão de Jesus aos céus marca o fim de sua jornada terrena e o início de sua presença espiritual no mundo. Ele se despede de seus discípulos, prometendo enviar o Espírito Santo para guiá-los e fortalecê-los em sua missão. O palco está montado para o clímax, onde o amor e a esperança triunfarão sobre o ódio e a morte. A mensagem de Jesus está prestes a se espalhar pelo mundo, transformando vidas e culturas para sempre. A descida do Espírito Santo sobre os discípulos no dia de Pentecostes marca o clímax da história. Eles são transformados, recebendo poder para pregar o Evangelho com coragem e convicção. A mensagem de Jesus se espalha como fogo, alcançando pessoas de todas as nações e culturas. A perseguição aos cristãos se intensifica, mas sua fé e sua determinação permanecem inabaláveis.
Eles enfrentam a morte com coragem, testemunhando o amor de Jesus até o fim. O sangue dos mártires se torna a semente da igreja, que se espalha por todo o mundo. O subplot de Maria Madalena atinge sua resolução, com sua proclamação da ressurreição de Jesus e sua missão de levar a mensagem de esperança a todos. Sua transformação pessoal se torna um exemplo de fé e devoção para as gerações futuras. O subplot de Nicodemos encontra sua conclusão, com sua adesão pública ao cristianismo e sua defesa da verdade. Sua coragem e sua fé se tornam um testemunho do poder transformador do amor de Jesus. A mensagem de Jesus, de amor, perdão e justiça, continua a inspirar e a transformar vidas até hoje. Seu legado é um convite para todos nós a seguir seus passos, a amar uns aos outros como ele nos amou e a construir um mundo mais justo e compassivo. Agora, convido você a refletir sobre a história de Jesus e a se perguntar: como você pode viver o amor e a compaixão em sua própria vida? Que ações você pode tomar para construir um mundo mais justo e fraterno? A história de Jesus não é apenas um relato do passado, mas um convite para vivermos o presente com amor e esperança. Seu sacrifício na cruz é um lembrete do preço do amor, e sua ressurreição é a promessa de vida eterna. Seu legado é um farol que nos guia em nossa jornada, iluminando o caminho para a verdade e a justiça. Os discípulos transformados pelo Espírito Santo se tornaram os primeiros missionários, levando a mensagem de Jesus a todos os cantos do mundo. Suas vidas foram um testemunho de fé e coragem, inspirando gerações a seguir os passos de Jesus. Sua história é uma prova do poder transformador do amor. Maria, a mãe de Jesus, continuou a viver com fé e devoção, guardando em seu coração as palavras e os ensinamentos de seu filho. Sua presença silenciosa e seu amor incondicional são um exemplo de força e esperança para todos nós. Sua história é um testemunho do poder do amor materno. O legado de Jesus continua a ressoar através dos séculos, transformando vidas e culturas em todo o mundo. Sua mensagem de amor, perdão e justiça é mais relevante do que nunca em um mundo marcado pela violência e pela injustiça. Seu exemplo é um chamado para vivermos de forma mais plena e significativa. A história de Jesus é um convite para você também fazer parte dessa jornada. Abra seu coração para o amor, perdoe aqueles que te ofenderam e lute por um mundo mais justo e compassivo. Que a mensagem de Jesus continue a iluminar seu caminho e a transformar sua vida. Agora leve consigo a mensagem de esperança e amor que Jesus nos deixou. Compartilhe essa mensagem com aqueles que precisam e faça a diferença no mundo. O amor de Jesus é eterno e está disponível para todos.